Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Giro Auto Garagem. E hoje vamos falar sobre mais alguns carros aqui interessantes para nós. Hoje nós vamos trazer carros emblemáticos das telinhas, beleza? Eu fiz essa lista porque eu tenho algumas viagens às vezes. Eu gostava de ficar observando nos filmes quais os carros utilizados e saber a configuração desses carros. E principalmente isso, essas eram informações que eram muito imprecisas, principalmente dentro dos filmes, né? Então, pra gente que gosta um pouquinho, que tem isso no sangue, vai atrás, vai pesquisar um pouco, querer saber um pouco mais sobre esses veículos, né? Então vamos lá. Primeiro da nossa lista, eu coloquei aqui para vocês, já pra gente abrir aqui, um que é bem conhecido, tá? Conhecido aí dentro do filme De Volta para o Futuro de 85, né? O DeLorean, né? BMC-12, era um carro que ele já vinha na época, né? Equipado com motor V6. Ele era um 2.8 de 130 cavalos, né? Mas era um carro bem interessante até pela história, né, da DeLorean. A DeLorean, ela começou ali na época com uma fábrica e não deu muito certo. Apesar de ser um carro que ele foi muito emblemático, né, entrando nessa categoria de um carro que foi para o cinema, foi para um filme que fez bastante sucesso, mas dentro disso, ainda assim, o fabricante não deu muito certo, faliu. Hoje ainda a fábrica da DeLorean, ela existe, né? Tem muita peça lá dentro, carro para montar, mas infelizmente aí os projetos de voltar à fabricação desse carro não foram muito para frente, e principalmente o projeto de fabricação em geral desse carro não foi muito para frente, mas era bem interessante. Um carro, ele tinha já para a época um visual muito diferente, né? As portas ali gaivotas já traziam uma formatação diferente, e era um carro que a estética dele agradava bastante, não exatamente o do filme, né, que o do filme era todo paramentado para aquela cena do cinema, né, apesar que se tivesse um daquele igual do cinema seria bem interessante, mas o carro em si, né, que é o nosso foco aqui, era um carro bastante interessante. Gostaria muito de ter um desse daí para rodar nas ruas, né? Então comenta aí. Próximo carro da nossa lista aqui, eu deixei um que esse daí veio desde a nossa infância, né? Já com os desenhos ali, principalmente com o filme que entrou no Caça-Fantasmas, né? Caça-Fantasmas, filme ali que estava nas telinhas em 84, lançando nas telinhas. E o primeiro Caça-Fantasmas, ele era bem interessante, teve duas versões de carros que entraram para esse filme, beleza? A primeira versão foi um Cadillac Miller Meteor Ambulance, tá? Era uma Fleetwood 59, um carrinho bastante interessante, gostava bastante dos carros dessa época, principalmente ali esses carros que entraram em meados ali de 50 até 60, eram uns carros que eles tinham um desenho bem mais romântico do que os carros atuais, né? Logicamente, aquele desenho todo dos carros daquela época não seria muito aceito hoje, mas eu achava muito bonito o desenho daqueles carros. Eram carros que pareciam ser mais trabalhados de uma forma artesanal. Então ali, nesse daí, nós tínhamos um belo do motorzinho, os carros fantasmas ali, para correr atrás dos fantasmas. Eu acho que eles tinham bastante desempenho. Era um V8 de 330 cavalos, né? Foi bem interessante que o Ecto 1, ele teve uma versão que foi o Cadillac Miller, né, de 59, e na segunda versão do filme, que saiu em 2016, eles colocaram um Cadillac Superior, que já era uma versão 83. Inclusive esse carro ele foi colocado 83 especificamente para fazer menção ao ano do carro que foi utilizado. Ele foi usado um 83 em menção ao ano que foi lançado o primeiro filme, né? Então era um carro bem interessante. Esse também era bastante paramentado, né, para atender a expectativa ali do filme, né, para trazer a ideia do que eles faziam ali no filme, né? Eu achava um carro bem legal, assim, né? Não
dá para rodar na rua com um desse daí, vai chamar bastante atenção. Mas eu achava bastante interessante esse desenho que eles fizeram para o Caça-Fantasmas. Já o segundo, de 2016, eu acho que ele ficou um pouco mais sem graça, né? Eu tô com ele aqui na minha tela, mas eu acho que o desenho do carro ele não remete tanta coisa, apesar que tem uma curiosidade bem interessante, que o primeiro ele era uma ambulância, né? O primeiro que foi utilizado para o primeiro filme. O que veio pro segundo filme, ele já era um carro fúnebre, né? Então eles tiveram essa sacada aí para fazer o desenho do carro do filme. Mas eu acho que o primeiro ele ainda tem um ar mais bonito aí pelo estilo do carro, né? Aquele carro de época, um desenho mais bem acabado. O segundo, o Cadillac Superior, realmente ele é um carro um pouco mais simples em detalhes, né? Aquela frente mais quadradona, apesar de não ser feio, mas é um carro que ele não tem tanto romantismo quanto o outro, beleza? Nós vamos pro próximo. No próximo aqui, eu separei para nós. Esse daqui a maioria já deve conhecer, que é um pouquinho mais recente, né? Então a gente vai ali para os anos 2000, né? E em 2000 teve o filme lançado ali com Nicolas Cage, os 60 Segundos, né? Onde Nicolas Cage representava ali o Randall, né? Não sei se não estou falando o nome dele certo aí, mas Randall. Mas vamos lá. Esse carro, o mais emblemático ali, que todo mundo conhece desse filme, é a Eleanor, né? No filme eles colocavam um nome de mulher em todos os carros, né? Para despistar a polícia ali. E a Eleanor ficou bastante conhecida. Tanto que depois das filmagens, né, depois que esse filme saiu em linha ali, alguns preparadores começaram a fabricar, né, o desenho da Eleanor para poder colocar esses carros na rua e justamente poder comercializar esses carros com essa formatação, né? Então você tinha lá, você podia comprar uma plataforma de uma Eleanor, né, que era montada em cima normalmente do hatchback ali do Mustang, e eles já jogavam o desenho da Eleanor e colocavam a motorização que você quisesse. Ali você poderia colocar 300 cavalos, 800 cavalos, 700 cavalos, então você colocava ali, dava para brincar um pouquinho mais até do que o filme, né? E dava para você que quisesse mudar os detalhes estéticos também, você poderia fazer. Mas o Ford ali, você tinha um Ford Shelby GT 500, né? Completamente personalizado, que é até interessante porque essa personalização ela foi feita pelo Chip Foose, né? Então o Chip Foose é bem conhecido no mundo dos hot rods, né? Das personalizações aí de carros americanos, e foi o Chip Foose que ajudou no desenho desse carro. Então você vê que tem bastante, realmente, assim, olhando para o carro atualmente, você vê que tem bastante das linhas que o Chip Foose usa, né? Uma linha muito limpa no carro, né? Coloca o farol de milha, colocaram o farol de milha ali no meio, deram uma retrabalhada na traseira do carro, colocaram os para-choques mais para dentro do carro, deram uma envolvida ali no corpo do carro. Então o desenho aí é bem a linha do Chip Foose mesmo. E é interessante que esse filme ele veio de um outro filme, né? Na verdade ele foi repaginado de um outro filme que é Gone in 16 Seconds, que era de 74, e ele trazia nesse filme original também um Mustang, mas esse Mustang já era uma versão muito mais original, né, do carro. Então, assim, tinha uma configuração completamente diferente, beleza? Então, esse daí encerra o nosso carro do 60 segundos e vamos pro próximo da lista. Da nossa lista aqui, ele é um carro que muita gente deve conhecer aí da sessão da tarde, e muita gente deve ter ficado na época da sua infância aí com um pouquinho de medo de encontrar com um desse à noite na rua, né? Porque o filme assusta um pouco, apesar que eu gosto bastante, eu acho o filme bem interessante, assim, até pela formatação da época ele era bem legal, mas é um filme aí de 83, né? Da minha época de infância, basicamente, quando eu tava aí em casa, quando eu era criança, eu assistia bastante esse daí, que é o Christine, Carro Assassino, né?
É um filme interessante e eu até um pouco mais velho que eu fui pesquisar qual que era o carro do filme, que eu achava muito bonito e achava interessante também, eu queria saber qual era especificamente ele. Então, para vocês aí, nesse filme era utilizado um Plymouth Fury de 58, né? A história contava ali que um rapaz foi lá, ele comprou esse carro, né, o Arnie. Ele comprou esse carro e ele se apaixonou à primeira vista do carro todo destruído, e ele pegou o carro para reformar e o carro meio que se reconstruía sozinho, né? Só que o carro começou a ter ciúme dele e começou a fazer lá toda a lambança do filme. É interessante que esse daí ele veio de um livro, na verdade, a história original, que é um livro do Stephen King, né? Então ele veio da história original, que é até interessante, que algumas passagens, como a gente fala, normalmente o livro é mais fiel, né, à realidade do que o filme, mas nesse daí eu acho que foi um pouquinho do contrário, né, porque eles perderam ali alguns detalhes técnicos. Eles falavam que uma passagem do livro ali que falava que a alavanca de câmbio, por exemplo, ela mudava, né, para a posição do D, né, para o drive, e na verdade esse carro, se você pegar o carro da época mesmo, o Plymouth Fury 58, o câmbio dele era de botão. Então acho que o Stephen King ele escreveu o livro, mas ele nunca dirigiu um desse, então ele não sabia exatamente como funcionava, mas ele pegou um carro bem interessante. Mas aí ele foi repaginado pelo John Carpenter para trazer pro filme, né? O filme ficou muito bom, fez bastante sucesso na época. E o mais legal, eu acho, que desse filme, né, é que ele trazia um carro completamente original, né? Era um motor V8, um small block de 5.2 litros de 300 cavalos também. É um carro que dá para fazer bastante bagunça aí, apesar que eu acho que tivesse um desse aí, eu ia deixar exposto na minha sala, né? Esse carro aí eu considero um carro lindo demais. Mas é um carro bastante interessante também. Ele tinha bem aquela linha do carro da época. Era o rabo de peixe, pneu faixa branca, faixa lateral, teto vinil branco. É o carro anos 50, anos 60 ali do clássico e pessoalmente ali eu queria ter vivido essa época para ter um desse, né? Mas é um brinquedinho bem interessante. Beleza? Vamos pro próximo. O último da nossa lista aqui, eu deixei separado já um outro. Esse daí, ele tem uma história um pouco diferente, tá? Ele é um filme até um pouco mais recente, o filme foi lançado em 2005, mas esse filme eu acho que não é tão conhecido, principalmente aqui no Brasil, e é um filme que ele é para quem realmente ali gosta dessa parte automotiva. Então eu acho que, se vocês não conhecem aí, eu vou tentar até deixar na descrição do vídeo aqui algum link aqui para vocês tentarem buscar, né, esse filme. Aí eu vou deixar o nome dos filmes também embaixo, mas eu vou tentar deixar algum link aí para que vocês possam buscar para assistir. Que aí a gente vai falar do Racha Velocidade Sem Limite. Racha Velocidade Sem Limite é um filme de 2005. E esse daí, ele trazia ele veio na verdade, né, de uma HQ da Initial D, que era uma HQ que falava sobre ali a vida dos adolescentes, né, e ele falava algumas coisas ali dos rachas, né, do drift japonês. E esse daí ele trazia o carro emblemático do filme, ele trazia um Toyota AE86, era um carro, não é 86 pelo ano, né? O ano dele é um 83, mas o modelo do carro um AE86. Esse Toyotinha é um carro extremamente interessante, não só pela sua estética, né? Que a estética do carro é uma estética bem bacana, o desenho do carro é sensacional, farolzinho, aquele farolzinho que é escamoteável, as faixas pretas na lateral, carrinho branco, show de bola, mas pela história que ele colocou ali no filme, que na verdade era um carro que o rapaz entregava tofu com o carro, né, pro pai dele, e ele usava esse carro para fazer os drifts ali
nas montanhas e acabou se envolvendo lá no mundo do drift, né? Mas ele fazia meio que para ganhar tempo, para passar as montanhas ali mais rápido, ele gostava, né, simplesmente de guiar. Então assim, é um carrinho bem interessante, porque o Toyota E86, diferente do que muita gente pensa, do que até eu pensava até dar uma olhadinha no modelo do carro, ele usava para fazer drift, andava bem, né? Hoje ainda é um carro bastante conhecido para o pessoal que curte o drift principalmente, mas é um 4 cilindros 1.6 de 130 cavalos, considerando o carrinho original. Mas esse daí ainda, apesar de ser 1.6, né, considerando o carrinho aí de uma linha um pouco mais simples, mais de entrada, é um carrinho que ele vai ter tração traseira, né? Então, para a galera que curte um drift aí, que curte uma pegada diferente, já é um brinquedinho bem interessante. Beleza? Mas essa é uma dica aí também de um bom filme que vocês podem assistir. Para quem gosta aí do ambiente automotivo, é uma boa dica e um carrinho bastante legal. Esse daqui eu acho que nem deve ter no Brasil. Se tiver alguma unidade no Brasil de exportação, deve ser muito raro. Mas gostaria muito de ter um desse na garagem também. Acho que a minha garagem, se eu tivesse todos que eu quero ter, seria a garagem mais cheia do mundo, né? Mas ainda vou colocar alguns nela aí. Beleza? Então é isso daí. Essa foi a nossa lista dos carros emblemáticos de cinema. E acompanhe a gente nos próximos vídeos, que a gente vai trazer o máximo de novidades, o máximo de entretenimento e de informação que a gente puder para vocês. Deixa o like, quem puder aí, deixa o like, quem gostou, deixa o like. E se você tem alguma sugestão para nos fazer, sugestão de alguns perfis de carros que vocês gostariam de ter mais informações, de ver alguma coisa, algum carro que vocês gostariam que apareça na nossa lista aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Que eu vou tentar ler todos os comentários de vocês e trazer tudo o que for possível aqui para vocês, beleza? Tamo junto, galera, valeu!